Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a bordo da nossa leitura de hoje, a bordo da nossa reflexão, da nossa busca pelo entendimento. E hoje chegando no capítulo 101 do livro Espírito da Verdade, Quando Voltares. Reta final, faltando só mais 3 capítulos e concluímos esse livro, graças a Deus. Graças a Deus no sentido de gratidão por tanto aprendizado. Vamos lá para o capítulo 101 então. Quando voltares, sofres pedindo alívio e inebrias-te na oração, como quem sobe ao céu pela escada sublime da bênção. Rogas a presença do Cristo, todavia não encontras o Mestre, diante de quem te prostrarias de rastros. Sabes, porém, que nas alturas os braços eternos te sustentam a vida e, enquanto te interneces na melodia da confiança, sentes que tua alma se coroa de luz ao fulgor das estrelas. Suplicas, em prece, a própria felicidade e a felicidade dos que mais amas, obtendo consolo e refazendo energias. Contudo, quando voltares da divina excursão que fazes em pensamento, desce teus olhos no vale dos que padecem. Surpreenderás aqueles para quem leve migalha do teu conforto expressará sempre, de algum modo, a aquisição da perfeita alegria. Os mutilados em pranto oculto, os enfermos deixados aos pesadelos da noite, aos infelizes em desespero e os pequeninos que se amontoam ante o lar de ninguém. Descobrindo-os, de certo não lhes alongarás apenas o olhar dorido, mas também as próprias mãos, aprendendo a redentora ciência de auxiliar. Compreenderás então que podes igualmente distribuir na terra o tesouro de amor que imploras do céu e, quem sabe, talvez hoje mesmo, penetrando o quarto sem lume de algum doente que o mundo esqueceu no catre da angústia, encontrarás o Senhor, velando-lhes as horas, a dizer-te com ternura inefável: para que me chamaste? Eu estou aqui. Mei, mei. Quando voltares. Esse capítulo aqui, ele vai fazer menção ao Evangelho no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item 7, os que dizem Senhor, Senhor. Tem o item 6, que já é logo... os que dizem Senhor, Senhor, já é logo abaixo. E depois vem o item 7 dando uma exclamação. E o que quer dizer aqui? O que Mei quis conversar acerca desse capítulo de hoje? Que a gente ora por aqueles que a gente ama. Não é? Diante das nossas aflições, a gente faz a prece. Assim, é um caminho já andado, é um caminho que Jesus nos ensinou, que nós temos uma prece para nos ajudar, que Jesus nos deixou uma ferramenta preciosa, e era a prece, era a nossa comunicação, é a nossa ligação direta com eles, é o nosso elo direto com Ele, com Deus, com Jesus. Mas, aonde nós vamos encontrar Jesus? Essa é a pergunta que fica. E ela deu alguns exemplos ali no final. No enfermo, naquele que é esquecido, naquele que não entra na minha oração. Lembra na lição passada que nós discutimos, conversamos aqui sobre caridade moral e caridade material? Está aí mais um exemplo. Da caridade moral que nós podemos fazer através de uma prece. Pedir por aquele que sofre, pedir por aquele que não tem o conhecimento, não é julgamento. De novo, nós vamos voltar na lição um pouquinho passada para trazer a lembrança de que não é porque eu penso de forma diferente, eu estou certo, mas se eu procuro fazer o melhor, se eu procuro fazer o bem, a minha caridade moral está sendo exercida e é essa que mais tem apreço aos olhos de Deus. Em que sentido? De eu pensar no próximo, de eu amar o próximo como a mim mesmo. Porque se eu tenho essa capacidade de, na minha prece, pedir não só por mim, mas por aqueles que me circundam, que sejam protegidos, que sejam abençoados, que tenham saúde plena, enfim, a felicidade, por que não aqueles que eu sequer conheço? Aquela criança com a qual eu deparei sofrendo na rua, aquele velhinho que eu vi hoje enfermo. E aí? Onde então eu vou encontrar Jesus? Exatamente nessa situação da caridade moral, onde eu vou fazer minha prece, onde eu vou exercer esse bem, que ainda que eu não possa mudar a vida de ninguém, que ainda que eu
um conforto eu posso lhe dar? Como ela mesma menciona aqui no texto, né? E aí, falei, acho que acho que na lição 101 hoje, acho que na 99 eu falei da frase de Chico, né? Não fale de Jesus. Isso já tem muita gente falando. Faça como ele fez. Isso tem poucas fazendo. É exatamente isso. Então a gente tem que exercer essa caridade moral dessa forma, de todas as formas. Então o nosso empenho de executar o evangelho no dia a dia conta aqui. Conta dessa forma. Da minha forma de me expressar. Os que dizem Senhor, Senhor, lembra que nós estudamos há pouco também, não adianta dizer da boca para fora, a pureza de coração, tudo isso retorna. As lições muitas das vezes elas voltam para que nós refaçamos a reflexão. Porque a gente esquece, não é verdade? E tudo aquilo que a gente esquece é porque não se tornou um hábito. E por que não fazer o hábito do bem? Praticar o hábito do bem, permanecer, essa é a nossa dificuldade. Permanecer no bem. Por quê? Ela fala exatamente aqui, os mutilados em pranto oculto, ou seja, aqueles que choram e a gente não vê, está escondido. Os enfermos deixados ao pesadelo da noite, os infelizes em desespero e os pequeninos que se amontoam ante o lar de ninguém. Então, que quando ela começa dizendo, sofres pedindo alívio e inebrias-te na oração, rogas a presença do Cristo. Mas a presença do Cristo, muitas das vezes, eu posso também fazê-la. Ajudando, seja da caridade material, seja na caridade moral. E aí a gente vai entendendo porque muitos os chamados e poucos os escolhidos, como é o capítulo desse título, do Evangelho, que faz menção a esse título que lemos hoje, a esse capítulo que lemos hoje. Por que poucos os escolhidos? Porque não faz. Porque não tem a pureza do coração. Porque não estamos com a túnica nupcial. Ou seja, eu professo, eu falo, eu verbalizo a palavra do Cristo. Muito bem, isso é ótimo. Mas e a prática? É aí que vai pegar, vamos dizer assim, como se diz. É aí que a coisa pesa. Não adianta, a moralidade só se faz através das obras. Fé sem obra é fé morta. Não adianta professar fé da boca para fora. Da mesma forma na caridade moral, não adianta eu dizer que perdoo alguém que me ofendeu só da boca para fora, porque se continua comigo a mágoa, o remorso, a raiva, a ira. De nada adianta. Então esse é o aprendizado. Esse é o ensinamento para quê? Para que eu mude. E o Evangelho vem falar aqui sobre a construção na rocha forte. O que ele quer dizer? Como eu estava dizendo, de perseverar. A casa que é construída na rocha forte, a tempestade não derruba. Se eu persevero, se eu permaneço nos ensinos de Jesus, se eu caminho conforme o Evangelho me ensina, a minha casa está construída na rocha forte. Então, por mais que aconteçam as coisas, por mais que eu tenha medo, por mais que eu sinta insegurança, a minha casa foi construída na rocha forte. E mesmo que a tempestade venha, ela é sólida. Por quê? A minha fé vai se tornando inabalável. O que nós aprendemos no Evangelho? Em capítulos anteriores, lembra da fé vacilante e da fé robusta? Novamente, vamos recapitular. A fé vacilante é aquela que diante da situação eu esmoreço. Fé robusta, aquela que me leva adiante. Aquela que sabe que eu estou aqui por um momento, uma passagem. Não a eternidade. A eternidade é a vida extracorpórea, é a vida fora desse corpo. Aqui é um momento, aqui é uma passagem. E ninguém melhor para nos ensinar isso, senão quem? Mãe Maria. Lembra de Mãe Maria? Lembra da história do Chico? Vamos contar de novo, não tem problema nenhum. Quando o Chico estava angustiado, certa vez, com uma situação mais complicada na vida, ele pediu para que Emmanuel, ele queria uma palavra de Maria. Que se pudesse, ele gostaria de ter uma mensagem de Maria. E Emmanuel disse que se pudesse, ele faria o possível, mas que não dependia só dele. Mas que ele teria uma mensagem um dia de Maria. E certo dia, passado um tempo, Emmanuel chega para Chico e diz, Chico,
tenho novidades para você. Oh, surpresa de Chico. E ele diz, qual é a mensagem que tem hoje? Falei, lembra que você pediu uma mensagem de Maria? Pois então, eu a tenho hoje. Chico, entusiasmado, falou, oh, que ótimo, qual é a mensagem? E ele disse, isso também passa. E Chico falou, só isso? Falou, só isso. Olha que mensagem profunda. O momento de tristeza, o momento de amargura passam. Assim como os momentos de felicidades também. Assim como as alegrias também passam. Mas isso compete a nós, o que o Evangelho tanto nos ensina, o equilíbrio. De saber que eu tenho os momentos felizes, mas saber também que eu tenho os momentos infelizes. Por isso a solidez, por isso a robustez da minha fé. Da minha casa ser construída na rocha forte. Com qual intuito? Para quando a tempestade vier, eu atravesse, porque ela também vai passar. Essa é a mensagem de hoje. Faça a sua reflexão, leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui, mas quero revê-los no próximo capítulo. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.